A história de Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o personagem mais importante do cristianismo. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição são a base da fé cristã, oferecendo às pessoas uma mensagem de amor, salvação e redenção. Segundo a Bíblia, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos em Belém e foi criado na cidade de Nazaré. Ele cresceu como um judeu comum da época, aprendendo as tradições do judaísmo, como as histórias e leis que faziam parte da vida de seu povo. Desde cedo demonstrou um grande interesse e entendimento das Escrituras. Aos 12 anos já impressionava os mestres no templo com seu conhecimento. Jesus viveu uma vida simples até os 30 anos, trabalhando e estudando. A partir dessa idade, ele começou seu ministério, que durou cerca de 3 anos. Nesse período, Jesus viajou por várias cidades ensinando sobre o amor de Deus e o reino dos céus. Ele falava com pessoas de todos os tipos e classes sociais, usando parábolas, histórias curtas com lições morais, para explicar suas mensagens de maneira simples e clara. Além de ensinar, Jesus também realizava milagres. Ele curava doentes, expulsava espíritos malignos e ajudava pessoas marginalizadas pela sociedade, como os leprosos, prostitutas, deficientes físicos e aqueles que eram vistos como pecadores. Seu objetivo era sempre mostrar o amor e a compaixão de Deus para com todos sem exceção. Durante seu ministério, Jesus também denunciou os líderes religiosos da época, como os fariseus, em que ele criticava por serem hipócritas e por não praticarem o que pregavam. Isso fez com que Jesus ganhasse muitos inimigos entre as autoridades religiosas. Como consequência, houve uma conspiração envolvendo líderes religiosos e o governo romano, levando à prisão de Jesus. Ele foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e condenado à morte por crucificação, uma das formas mais dolorosas de execução. Jesus morreu na cruz, mas 3 dias depois, ele ressuscitou. Segundo a fé cristã, sua ressurreição é prova de que ele venceu a morte e pagou pelos pecados da humanidade, oferecendo a todos a chance de uma vida eterna com Deus. A história de Jesus é amplamente reconhecida por historiadores como verdadeira no que se refere à sua existência. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é o centro da fé, pois simboliza a vitória sobre o pecado e a promessa de salvação para todos que acreditarem nele. Resumo da vida de Jesus Cristo. Nascimento. Nascido por volta de 4 a.C. em Belém, cresceu em Nazaré, na Palestina. Fugiu para o Egito na infância devido a ameaças de Herodes. Educação. Educado em Nazaré baseada na lei judaica, histórias de Israel e capacitações técnicas. Destacou-se em debates religiosos já aos 12 anos. Início do ministério. Marcado pelo batismo por João Batista e tentações no deserto, começou seu ministério público aos 30 anos. Principais atividades durante o ministério: envolvia pregações, ensinamentos, curas milagrosas, exorcismos e interação com os marginalizados. Realizou diversos milagres notáveis, ensinamentos marcantes, sermão da montanha, parábolas e discursos sobre amor e justiça. Ensina humildade, misericórdia, pureza de coração e paz. Instrui ser luz do mundo, cumprir a lei e amar até os inimigos. Crucificação e morte. Traído por Judas Iscariotes, julgado e crucificado em Gólgota aos 33 anos, sofreu a crucificação, a morte mais torturante do Império Romano. Ressurreição. Ressuscitou 3 dias após sua morte, apareceu a discípulos e seguidores. Ascendeu aos céus após 40 dias, marcando a promessa de vida eterna para os crentes. Legado. O Filho de Deus e Messias prometido, Jesus é central na fé cristã, representando o caminho para a salvação. O que podemos aprender com a vida de Jesus Cristo? A vida de Jesus Cristo nos ensina sobre a importância do amor, da compaixão e do perdão. Ele nos mostrou que devemos tratar os outros com dignidade e respeito. Ao seguirmos seus ensinamentos, podemos transformar nossas vidas e impactarmos as pessoas ao nosso redor, refletindo seu amor incondicional.
Os 3 principais ensinamentos de Jesus Cristo. A síntese dos principais ensinamentos de Jesus se encontra em sua interpretação da lei. Ele declara que os maiores mandamentos são: 1. Amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus no centro de nossas vidas, reconhecendo sua soberania e amor. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Encoraja-nos a tratarmos os outros com o mesmo respeito e cuidado que desejamos para nós. 3. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus nos chama a um amor sacrificial que busca o bem-estar do outro, refletindo o amor que ele nos mostrou. Lições práticas que aprendemos com Jesus. A vida de Jesus nos ensina muitas lições práticas que podemos aplicar em nossa vida. A importância da oração. Jesus frequentemente se retirava para orar, nos mostrando a necessidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Serviço ao próximo. Ele lavou os pés de seus discípulos, ensinando que o verdadeiro líder é aquele que serve. Compromisso com a verdade. Jesus nunca hesitou em falar a verdade, mesmo quando isso resultou em conflitos. Ele nos ensina a sermos honestos e transparentes. Empatia pelos marginalizados. Jesus sempre esteve ao lado dos marginalizados e oprimidos, nos chamando a fazer o mesmo. Lições do Sermão do Monte, o discurso mais famoso de Jesus. O discurso mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte, é um marco de sua mensagem e contém diversas orientações para viver de forma ética e amorosa. Entre as lições mais notáveis desse sermão estão: dar a outra face. Em vez de buscar vingança, Jesus ensina a responder ao mal com bondade e compreensão, andar a outra milha. Quando alguém nos obriga a fazer algo, devemos ir além do esperado, mostrando generosidade e disposição. A oração do Pai Nosso, uma oração referência que expressa confiança e dependência de Deus. O valor da vida humana. Jesus afirma que até mesmo o ódio é condenável, equiparando-o a assassinato, e ensina que olhar com desejo para uma mulher é equivalente ao adultério. Amar o próximo e orar pelos inimigos. Ele nos desafia a amarmos aqueles que nos ferem e a orarmos por eles, promovendo o perdão e reconciliação. Praticar a fé em humildade. Jesus nos orienta a ajudar, orar e jejuar sem buscar reconhecimento ou visibilidade, enfatizando a importância da sinceridade nas ações. O maior ensinamento da vida de Jesus Cristo é que Ele é o Salvador que entregou sua vida por nós, permitindo que por meio de sua morte e ressurreição, tenhamos acesso à vida eterna. Seu amor e sua promessa de redenção nos convidam a crer, oferecendo esperança e transformação para todos que o seguem. Estudo bíblico sobre Jesus Cristo. O nascimento e primeiros anos de Jesus. O Império Romano fez um censo em toda a região, o que obrigou José e Maria a retornarem à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, que teriam vindo visitar o rei dos judeus, que as Escrituras Sagradas haviam prometido. O rei Herodes, que era o governador romano da Judéia, ficou sabendo a profecia que anunciava o nascimento do novo rei dos judeus. Temendo a popularidade dessa profecia e de um levante rebelde contra seu governo, Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos de menos de 2 anos. Ao saberem que Herodes pretendia matar Jesus, o casal fugiu para o Egito, onde viveram até que Herodes morresse. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Nazaré, cidade da Galileia, onde Jesus cresceu e viveu até o início de seu ministério. Quando ainda adolescente, visitou com seus pais a cidade de Jerusalém, deixou os mestres da lei boquiabertos com a sua inteligência e a profundidade do seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus era judeu, de etnia e nacionalidade judaica. Aprendeu o ofício de José, a carpintaria. Jesus teve irmãos e irmãs vivendo com seus pais até os seus 30 anos. Jesus não se casou e nem teve filhos. Muitos perguntam se Jesus era negro ou branco. Jesus teria traços comuns das pessoas do Oriente Médio:
pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como as profecias já haviam revelado. O batismo e início do ministério. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério. Após ser batizado nas águas por João Batista, que era seu primo, e um profeta que havia anunciado a sua chegada. Lá Jesus foi batizado, teve um encontro com Deus Pai e o Espírito Santo, e em seguida foi levado ao deserto. No deserto, Jesus passou por uma experiência extrema, se dedicou ao jejum e à oração por 40 dias, sendo provado pelo diabo no seu conhecimento da lei e na sua dedicação. O segundo passo do início de seu ministério foi a escolha de seus discípulos. Jesus escolheu a dedo os que seriam seus seguidores mais próximos, chamados de apóstolos, permitindo que uma multidão o seguisse e ouvisse. Às margens do mar da Galileia, Jesus chamou os 12 discípulos, a quem também designou apóstolos: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o traidor. Conheça como foi o chamado dos 12 discípulos de Jesus e as tentações de Jesus, com explicação. Os milagres de Jesus. Em 3 anos de ministério profético, ensinando e pregando o reino de Deus, Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Segundo a passagem no Evangelho de João, Jesus transformou a água em vinho. Jesus realizou muitos outros milagres. Na Bíblia são registrados 37 milagres. Entre eles estão a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas, inúmeras curas de paralíticos, cegos e surdos, e a ressurreição de pelo menos 3 pessoas. Além de milagres, Jesus ensinou e pregou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 parábolas de Jesus no Novo Testamento. Saiba mais sobre todos os milagres de Jesus. A crucificação e morte de Jesus. A cada milagre, Jesus atraía uma multidão ainda maior. Isso incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra sua vida. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de dinheiro, 30 moedas de prata. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto. Mesmo triste, mas ciente do seu propósito, celebrou a Páscoa. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. No lugar chamado Getsêmani, Judas Iscariotes entregou Jesus Cristo às autoridades. Logo após traí-lo, Judas tirou a sua própria vida. Naquele mesmo lugar, Jesus realizou o seu último milagre antes de ser crucificado. Jesus restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote que fora arrancada por Pedro, seu discípulo. Jesus foi julgado no sinédrio pelos sacerdotes, depois o entregaram às autoridades romanas. Pilatos não via motivos para condená-lo, mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus, algo que fizeram com altos gritos. Jesus foi torturado e humilhado. Num monte chamado Gólgota, onde eram executados criminosos, ele foi crucificado. Antes do último suspiro, Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste?" E foi zombado pelos guardas romanos. Jesus Cristo morreu com a idade entre 34 e 39 anos. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo selado com seguranças para que não fosse violado. Veja também versículos sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. 3 dias depois da crucificação, Jesus Cristo ressuscitou. Algumas das mulheres que acompanharam seu ministério e aprenderam de seus ensinos foram visitar seu túmulo, mas foram surpreendidas por 2 anjos que disseram que Jesus já não estava mais lá. Os discípulos ficaram perplexos com a notícia e dias depois tiveram a oportunidade de verem Jesus em carne e osso. Jesus continuou com os discípulos durante 40 dias,
até ser elevado aos céus diante de mais de 500 seguidores. Antes de subir aos céus, Jesus fez ainda um último discurso, a Grande Comissão. Ele fez basicamente uma ordenança aos seus seguidores de espalhar pelo mundo a mensagem que ele trouxe, o perdão dos pecados pela sua morte. A volta de Jesus, Jesus voltará, a Bíblia registra isto. A hora e o dia ninguém sabe, somente o Pai. Por isso é necessário permanecermos firmes na sua palavra, pois no momento devido o pastor recolherá suas ovelhas. Jesus virá em glória para julgar a humanidade e estabelecer a justiça plena. Aqueles que aceitaram a Jesus serão salvos, receberão a vida eterna e viverão com ele para todo sempre. O legado de Jesus Cristo. Jesus foi mais do que um mestre, um revolucionário ou um fundador de religião. A vida desse homem é exemplar e inspiradora. Dedicou-se a vida toda no entendimento da Bíblia hebraica, trouxe um ensino renovado sobre Deus e acolheu todos os necessitados ao seu redor. A Bíblia o declara como sendo o Filho de Deus, igual a Deus, que encarnou em forma humana para morrer a morte dos homens, para que dessa forma tornasse o caminho para a vida eterna acessível a todos. Jesus foi um homem perfeito que foi sacrificado, Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou na mais alta posição da realidade, é o mediador entre Deus e os homens e o cabeça da Igreja cristã.